né? Ela comenta aqui que as escolas públicas de Pernambuco são um exemplo para todo o país hoje. E ela quer saber de vocês aí como é que a política pública dos últimos 12 anos contribuiu para isso, né? Quem puder responder aí, Na por favor. verdade, eu Ele respondo responde, ele com responde. muita propriedade, isso até porque eu me sinto parte É, também desse boa. processo, né? Na verdade, Pernambuco, há 16 anos, digamos assim, Uhum. atrás, ela tinha o pior indicador da educação no país. E, por sinal, as piores escolas estavam dentro de Olinda. A, es- Coincidentemente. a escola Costa Azevedo, para o ensino médio, lá em Peixinhos, e a escola Argentina Castelo Branco, que é ali Ouro na Preto, né? PE15, ali, né? É, na divisa de Ouro Preto. Ali Na Coab, né? ela era a pior escola do ensino fundamental e Costa Azevedo a pior escola do ensino médio. E quem era o gerente da época que tomava conta dessa escola? Sinésio. E aí eu tenho que ver a mala preta, né? O que danado é isso, meu Deus. Por quê? Porque a gente estimulava, a gente via as coisas, enfrentamento tal, o governador Eduardo Campos impulsionando a gente com um pacto pela educação. Aí a gente começou a dialogar com a escola, para saber onde é que estava o nó da questão. E aí aquela preocupação de estar exclusivamente em português e matemática, a gente se descuidava dos outros componentes curriculares, das outras disciplinas, né? Das outras áreas de conhecimento. E aí, quem era a área que botava as escolas lá para baixo, digamos assim, na nota, na Uhum, linguagem sim, mais sim. tradicional? Costa Azevedo e coisa nas disciplinas de educação física, no ensino médio, filosofia, história. Por quê? Porque achava que o aluno, sendo bom em português e matemática, a nota ia lá para cima. Porque a avaliação externa, a Política Nacional de Avaliação Externa, era medida por português e matemática. Mas a nota, a base de cálculo da nota, não era só daqueles alunos, sim de toda a taxa de aprovação de todas as disciplinas, hoje chamado componentes curriculares da escola. E a partir daí a gente começou a desvendar esse fenômeno. Pernambuco começou a acordar. Pernambuco hoje é referente. Nós já saímos para apresentar a nossa política de educação, né, nesses eixos estratégicos do Estado, fora do Brasil. Já recebemos títulos sobre isso. E Pernambuco, nesses últimos tempos, né, a partir da gestão Eduardo Campos, tem sido o Estado em primeiro lugar na menor taxa de abandono, né? Ou seja, o nosso aluno entra e continua, comparando com altos estados da Federação Brasileira, com altos estados também do próprio Nordeste, comparando. Pernambuco tem se evidenciado muito nisso. Ou seja, a maior taxa de permanência de estudantes, tanto no ensino fundamental como na educação básica aqui em Pernambuco, é em Pernambuco, comparando com o nacional. É uma política hoje que é de Estado. Por outro lado, reconhecendo que essa política deu certo, alguns estados convidaram Pernambuco para ir. Eu fui agraciado pelo governo de Pernambuco para representar essa política. Várias vezes eu fui para alguns estados, e um deles, no último que eu fui, foi o Ceará, que também tem uma política muito boa de enfrentamento de melhorias educacionais na área do município, da educação infantil e também dos anos iniciais. Olha, se Pernambuco está bem no que é responsabilidade dele e o estado do Ceará está bom no que é dele, vamos juntar o outro agradável, né? Política é Sim. para todos, vamos ver as experiências fazer. E aí, tanto o estado do Ceará pegou a política nossa para o ensino médio e a gente incorporou a dele, mas incorporou no formato de Pernambuco, colocando a especificidade de Pernambuco. Nós criamos grandes programas aqui com o governador já Paulo Câmara, que foi dois grandes programas que se tornarão políticas agora. É o programa Criança Alfabetizada, para todos os municípios, 100% dos municípios pernambucanos, a, a, se aceitaram a carta, né, participam do projeto, do programa, que é alfabetizar toda criança na educação infantil, tá, até o segundo ano. Ou seja, nós temos os piores indicadores dos municípios do estado de Pernambuco. Com esse programa, são os melhores do estado hoje. E o outro programa foi o Programa Educação Integrada, que é o programa que dividiu em eixos estratégicos de fortalecimento nos municípios. Então, Pernambuco hoje tem uma política de estado que absorve todos os municípios pernambucanos, com adesão de todos os municípios pernambucanos. Bem, tem muita coisa que precisa melhorar, tem, claro, Claro, né? o espaço é. Muito, mas a rede física melhorou. Nós temos o programa Ganha o Mundo, cara. Filho do pobre teve direito a viajar para fora do Brasil.
a passar 6 meses e complementar sua carga horária aqui. A gente tem histórias de gente que estão fazendo mestrado fora do Brasil, orientando política de Estado. Aí sim, o combate à desigualdade aqui no Estado. Ou seja, dizer aquilo, o estudante pobre tem a mesma igualdade que o estudante rico. O rico tem que pagar um curso de inglês, de francês, de espanhol. Nosso aluno do Estado tem gratuitamente dentro da nossa escola de tempo integral. Por isso que nós conseguimos universalizar a escola de tempo integral no Estado. O que é que precisa melhorar mais no Estado? A oferta do ensino noturno. Isso é uma política que a gente já vai ter desenhado para os próximos 10 anos. Ou seja, que isso não é só no Estado, na rede estadual, no sistema público estadual, é no município também. Nós temos uma lacuna de fortalecer e ampliar o acesso da educação de jovens e adultos. Que a gente hoje no Estado de Pernambuco tem uma política de educação de jovens, adultos e idosos. Precisa bem identificar isso. Pernambuco passa na frente. A gente não só trabalha até o adulto, não interrompe o direito até o adulto, mas sim ao idoso. Se eu quero estudar, quero aprender, venha para cá, a escola está aqui para lhe receber. E já tivemos grandes programas sobre isso. Esse programa ainda está especificamente do ensino noturno, ele ainda é um programa que já está sendo aplicado em algumas escolas ou ainda está em fase de... Está em fase embrionária, para entender como é. Isso foi uma Interessante. decisão do governador Eduardo Campos de estudar uma política de ensino médio, de uma política de ensino noturno. Essa história de dizer que começa de 6h45 e sai 10h15, no estado com a complexidade que a gente tem hoje, de um monte de coisas aí, é humanamente impossível. Até porque não tem Não, depois do cara trabalhar o dia todo também. Todas as escolas não pode, né? Então Vai ter tem que algumas mudar o ensino escolas noturno para um público que chega de noite cansado, exausto, com Isso. fome, Com fome, não é assim, com não. problemas sociais, com problemas De tudo, de psicológicos, transporte, de mobilidade tudo isso. urbana, Uma mãe solteira, por exemplo. e vem para aquilo que a gente estava conversando no início, o tudo. tempo. tempo. Não é o próprio Eduardo Campos dizia isso. Eu não estou preocupado se trabalhar 4 horas noturno. Eu estou preocupado que o aluno aprenda o que ele deve aprender, seja em quantas horas for, em 2, em 3, 20 minutos. E não estou preocupado em mexer no salário para reduzir o salário de ninguém. Vai ganhar por 4 horas, mas vai trabalhar por 2 horas, por 3 horas. Então, a gente chegou tomamos conhecimento que o estado do Rio Grande do Norte, Natal, por exemplo, tinha um programa desse. Fomos lá verificar. Eu fui para o Acre, também veio no Acre. A gente viu um monte de coisa para aprender as experiências, ver as experiências que estão dando certo e trazer. Né? Política também é isso, Que é né? bom, copia. Né? Não tem problema É bom ter que nenhum. trazer, né? Não tem problema A gente viu, começou a ver como é que a gente Sim, adequa verdade. aqui em Sim, Pernambuco verdade. isso. A gente teve uma experiência muito grande com o programa Travessia. Nós formamos muita gente, e que concluíram sua faculdade, que concluíram seu ensino médio, e a gente tem exemplos vivos hoje na nossa rede, de gente que foi aluno de Travessia, hoje é professor, fez concurso para ser diretor de escola. Legal. É fruto dessa política dos 16 anos, né? Então, tem lacunas, mas aí a continuidade vai nos deixar. Por quê? Porque transformou isso em política pública. Eduardo Campos dizia muito isso e aprendi muito com ele. Mudam-se as pessoas, as políticas continuam. E é isso que a gente quer que aconteça em Pernambuco. Eu dando só um complemento aí na tua fala, se você me permite, né? Claro. Por que não? No ensino superior, ele também fez isso. Fez tá? isso, né? Porque a UPE, por exemplo, ela só estava presente em 3... Exatamente, ela descentralizou a oferta. Né? Só tinha na Mata Norte de Pernambuco, que é justamente Nazaré. o campo de Nazaré. Tinha aqui em Recife. E, se eu não me engano, tinha um campus Garanhuns. em Garanhuns. E Petrolina. Hoje são 9 campos, todas as zonas, Mata Sul, Mata Norte, Foi. Agreste, Sertão, Exatamente. São Francisco. Levou o curso de medicina para Garanhuns, porque um dos grandes problemas era o quê? Sim, medicina para lá. Era o cara que só tinha medicina aqui na capital, seja na estadual ou na federal, mas o cara vinha de lá e não queria mais voltar. Ficava. Interessante. Né? Nós temos Então- políticas de ensino médio direcionadas para aluno rural, Exatamente. com um currículo diferenciado. Isso é fruto de uma decisão de governo, porque pensou estrategicamente quem são os eixos e a quem a gente vai atingir. Por que tudo isso aconteceu? Porque nós fomos preparados para discutir com a comunidade e pensar sobre ela. Hoje, Pernambuco não constrói nem amplia sala de aula sem ter um estudo de demanda reprimida com prospecção para os próximos 20, 30 anos. O Estado, né? O Estado de Pernambuco. E essa leitura
a gente leva também para os municípios com trabalho, com um projeto, com o programa de educação integrada. Aí vai para aquela coisa que um de vocês falou sobre autonomia, né? A gente respeita a autonomia dos entes federados. A gente chega, ó, a gente tem um estudo do município de vocês, o diagnóstico. Tal lugar que o vereador pediu para construir ou para ampliar a sala de aula, não tem demanda para ela, mas tal tem. Ah, mas o vereador é contra, mas tal tem. Vamos levar para lá. Vamos lá para lá. Vamos levar para lá e conversar com o vereador, com os vereadores, dizer que isso para atender a população e mostrar. Sentar todo mundo isso aqui, é o papel da né, educação. Isso, Pernambuco, isso é uma coisa muito bem organizada. Agora